meu convidado de hoje faz parte da primeira geração de escritores negros que construíram uma narrativa literária de combate ao racismo. Ele é mestrando em História Comparada pela UFRJ, autor dos livros Curetagem, A Cor da Demanda e algumas parcerias como Griot e as Muralhas, a biografia do senador Abdias Nascimento, e muitas participações em antologias. Em 1980, teve seu trabalho reconhecido com a moção especial do Prêmio Fernando Chinaglia. E eu vou conversar com o poeta, escritor, contista e ativista Elie Semogue. Bom dia, Ricardo. Olha, um prazer enorme te receber. Muito obrigado por ter vindo. Agora, tudo começa quando você ganha lá o prêmio... Fernando Chinaglia? Não, quando você ganha o prêmio de redação lá do jornal O Globo com, sei lá, com 12, 13 anos. Por aí. Ali foi só um reconhecimento de uma habilidade com a escrita, né, que eu manifestava, consegui já manifestar ainda nas primeiras letras, né? Mas depois o escrever foi sendo uma coisa comum, mas muito pela obrigação de escrever como parte do meu aprendizado escolar, e só lá com 16, 17 anos é que eu comecei efetivamente a trabalhar mais com poesia. Aí que você começa a se entender enquanto escritor. Isso, exato. Agora, a família teve um papel importante? Como é que era essa relação da família com a literatura? Existia essa relação ou não? Como que você se despertou para a literatura? Não existia essa... Nós tínhamos um déficit de leitura em casa. Minha mãe era uma lavadeira, né? E meu pai era um camarada analfabeto. Mas essa consciência da necessidade de nós estudarmos, isso sempre foi posto na família. E eu me lembro que não foi, meu pai chegava com uma enciclopédia inteira nova e muito da minha cultura passou por aí. Mas eu estudei num período bom de se estudar, era uma escola comprometida com a formação do sujeito, né? E a escola também me ajudou muito. Agora, você passou também pela construção civil, né? Passei, eu fui apontador. Quando meu pai morreu, fui apontador e almoxarife. Eu não tinha trabalhado até então, estava no terceiro ano científico, né? E houve necessidade nós éramos 8 filhos, então houve necessidade de eu sair da boa vida e efetivamente para o batente. E trabalhei na construção civil primeiro como apontador e depois como almoxarife. E aí que, nesse momento que surge o ativista, porque lá você já começava a fazer a cabeça da galera ali lá, a gente né? tinha um grupo de arte, eu morava em Vila Valqueire, e nós tínhamos um grupo de meninos que lia, que discutia, esse tipo de coisa. E na construção era um mundo de trabalho totalmente diferente do que eu imaginava, né? E eu pude começar a lidar com as questões sindicais, coisa e tal. Não que eu fosse um ativista, mas sabia da existência de um sindicato da construção civil, os trabalhadores eram vinculados, e não era um sindicato que fosse o de sindicatos mais combatentes, pelo contrário, era um sindicato bastante conservador, mas o que importou ali naquele momento foi um novo tipo de relação que eu estabeleci com as pessoas, uma relação de amizade dentro do mundo de trabalho. Você escrevia cartas? Ah, sim. Isso é verdade? A construção civil tinha um contingente naquele momento, né, na década de 70. Muitos nordestinos, né? Muitos nordestinos, tinha um contingente de analfabetos imenso, e eu lia a carta dessas pessoas, né? Que os familiares mandavam para eles. Mandava, e respondia também. E nesse processo eu conversei com o engenheiro da firma, Dr. Pincos Goresten, e da possibilidade de eu começar a fazer ensiná-los a ler e a escrever, e foi isso que eu fiz, foi bacana. Ao final de uma das obras, a galera já conseguia produzir as suas próprias cartas. Porque o emocionante desse processo é que, embora você estivesse contribuindo com eles, você entrava num mundo de intimidade, num mundo de saudades, num mundo de esperanças, né? Que era toda ela montada na ausência desse sujeito do Nordeste e na possibilidade dele construir alguma coisa aqui no Sudeste, onde a indústria da construção civil estava bem mais intensa, né? E eu imagino que para você, enquanto escritor, mergulhar nessas histórias deve ter sido assim maravilhoso, né? Olha, nessa época eu não tinha a dimensão do que aquilo poderia significar como um acervo literário. Era uma coisa mesmo de doação.
né? A fulana que teve neném, o Beltrano que quebrou a perna, a mãe do fulano que morreu, mas eu não conseguia ver esse drama todo, essa quantidade de drama, numa perspectiva de uma literatura produzida por mim. Certamente a gente vai se formando, né? E, de uma forma ou de outra, isso deve ter ficado e às vezes surge. Mas eu nunca escrevi especificamente sobre aquele cenário que para mim era muito real e talvez até eu não tenha escrito no sentido de preservar a intimidade daquelas pessoas, né? Você acha que de algum momento aquilo influenciou na tua escrita, contribuiu para algum tipo de reflexão nesse sentido? Com certeza. Todo o meu texto é um texto muito carregado das questões sociais, né? E das relações. Eu passei por um processo de formação política, por essa época também, 17, 18, 19, 20 anos, e que a relação trabalho e capital sempre teve muito presente. E isso refletiu. Aí eu vivi, né, a violência do capital contra os trabalhadores na construção civil. Aquela história, o cara constrói um prédio de 10, 15 andares e quando acaba a obra ele não tem onde morar. Porque geralmente morava no... não pode nem entrar, né? Não pode nem entrar. Então, influiu muito. A primeira fase do meu trabalho, antes de eu entrar na questão racial, ela é toda centrada na relação de capital-trabalho, nas questões sociais que afligem e afligiam o nosso povo. Então, você falou, antes de entrar na questão racial, você teve uma atuação no período da ditadura, né? Como é que era essa participação de negros, né, nesse período, que a gente tem uma ideia que esse período que quem lutou contra a ditadura foram só a juventude branca de classe média? Né? Tinha uma juventude operária, né? Tem uma massa operária que esteve presente na luta. Eu, particularmente, eu fazia parte de um grupo chamado Grupo Garra Suburbana de teatro, a base dele era em Marechal Hermes, e nós éramos a área de influência, tinha pessoas que eram do MEP. Nesse grupo nós éramos área de influência, evidentemente. Então, nós fizemos um teatro muito intenso, um teatro popular muito intenso. Uma das peças escritas e dirigidas pelo Marcos Borges foi censurada em todos os itens da censura, né, do Código de Censura da época. Essa peça era boa, hein? Era O Homem que Não Dorme há 30 Anos com Medo de Ser Assaltado. Era um texto feito a partir de notícias de jornal, uma produção coletiva, e foi intenso. Nós saímos do subúrbio e viemos apresentar na ABI e essas coisas, e depois nós tínhamos ganho uma concorrência para administrar o Teatro Armando Gonzaga, e quando a peça foi censurada, nos expulsaram do teatro, colocaram as nossas coisas na rua. Foi uma violência, né? Então, você nasceu em Nova Iguaçu, mas foi criado no subúrbio carioca, e toda a sua militância, a sua produção cultural sempre foi voltada para o empoderamento desse espaço, ou não? Olha, sim, né? Sim, mas eu a partir dos 20 anos, 22 anos, eu comecei a frequentar muito Zona Sul, muito a Zona Sul do Rio. Eu morava em Vila Valqueire e vinha atrás daquela coisa de onde fervia a cultura, embora lá também fervesse uma cultura muito mais pragmática, muito mais intensa, muito mais ligada à vida das pessoas. Eu escrevo sobre o nosso cotidiano, sobre o cotidiano da gente simples do povo, né? Mas tive muita influência dos poetas e autores da minha geração que frequentavam e viviam na Zona Sul. Então, voltando a esse papo da ditadura militar, quando se falava em questão racial, na verdade, a visão que se tinha que isso era dividir a luta. Uhum. Não é isso? De que forma que você conseguiu, de alguma forma, levar esse debate para naquele momento? Não, naquele momento não. O que acontece é o seguinte: você tinha um governo militar que censurava e que acreditava piamente que existia uma democracia racial aqui. Então, trazer naquela circunstância política... Mas você tinha uma esquerda também que compartilhava dessa ideia. A esquerda é outra coisa, a esquerda é pior ainda. É isso que eu estou querendo dizer, que eu estou querendo falar exatamente isso. Sobre a esquerda, o que acontece? A esquerda sempre pensou, a esquerda brasileira, que é uma esquerda
falta pragmatismo, né, nesse pensamento de esquerda, nessa atitude da esquerda brasileira, ela sempre pensou que não existia questão racial, que a questão racial dividiria a luta de classes, como em algum momento também pensou que se as questões dos direitos femininos fossem trazidos à tona, também dividiria a luta. Então, era uma esquerda muito eles sempre acreditaram que a questão de classe daria conta de todas tudo. as outras Exatamente. questões. Né? Um equívoco muito grande, um equívoco que não passa por pensadores mais críticos do marxismo, né? E isso levou com que o próprio movimento negro começasse a se organizar numa perspectiva fora das propostas e das alternativas que a esquerda clássica brasileira nos oferecia. Então, isso que eu estou querendo entender. Como é que era o trabalho de vocês? Como vocês conseguiriam se movimentar dentro desse cenário? Como nós nos movimentamos? Na época da ditadura militar. Olha só, como nós nos movimentamos. Eu era um poeta que escrevia numa perspectiva de luta de classe, eu não escrevia uma perspectiva de corte racial. Passei a trabalhar mais intensamente a questão racial a partir do momento que o movimento negro começa a se reorganizar na década de 70. E aí há uma descoberta surpreendente, porque ele se reorganiza numa perspectiva de transformação social sem aceitar o protocolo que a esquerda nos oferecia. Isso foi uma cisão e o movimento cresce exatamente aí. E é nesse momento que você se entende enquanto negro ou você nesse momento que eu me entendo enquanto negro, eu vejo que a luta é mais ampla, é legal, mas não é essa a minha luta. Eu não imaginava o quanto que eu tinha de recuperar da minha história. Aí né? Você entendeu que entre a direita e a esquerda você continuava sendo preto. Com certeza. né? É mesmo, não há dúvida. Se as questões raciais não forem colocadas, porque o racismo mata. O racismo enlouquece, o racismo destrói, o racismo te nega enquanto humano. E se você está pensando uma transformação social numa perspectiva socialista, numa perspectiva marxista, e isso não está incorporado como bandeira de frente, não tem sentido eu me envolver com essa luta. Não tem mesmo, porque o que nós vimos ao longo da história do Brasil é uma negação contínua das nossas contribuições. E aí, se eu não começo a produzir o entendimento da minha dimensão humana através do meu texto, porque qual é o problema da literatura? O problema da literatura é que ela anuncia a inteligência de um país. E se a inteligência do meu país anuncia essa literatura branca, que tem aí carregada de racismo, carregada de negação do negro, eu tenho que produzir uma outra inteligência para poder sobreviver. Sobreviver como ente. E assim, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas já já eu estou de volta. Fique por aí, porque é rapidinho e o papo está só ficando melhor. Hoje eu estou conversando com o poeta, escritor, contista e ativista L. Semog. Semog, vamos começar aqui assistindo um videozinho aqui que a gente preparou. Hoje é o primeiro dia do terceiro Encontro Nacional de Poetas e Ficcionistas Negros. Hoje, no dia 5 de setembro de 87, estão sendo lançados aqui no Centro Cultural Alceu Amoroso Lima 25 títulos dos autores participantes nesse terceiro encontro de escritores. Vamos falar com L. Semog, que é um escritor carioca, e junto com Sônia de Fátima Conceição e Hélio de Assis, é da Comissão Nacional que organiza o terceiro encontro de poetas e ficcionistas negros brasileiros. Semog, tem sido uma batalha louca para realizar esse encontro aí, não? A gente tem algumas dificuldades, nós tivemos algumas dificuldades, né, mas foram superadas. O pessoal está colaborando, os escritores estão colaborando, o pessoal da secretaria também está colaborando e foi possível se levar a termo o encontro, né? A gente está no primeiro dia, já deu para sentir que vai se concluir tudo bem e vamos tomar grandes decisões. Foi possível perceber que no primeiro encontro e no segundo não houve tanto apoio de instituições públicas e privadas quanto houve nesse terceiro encontro. Por que isso acontece? Olha, eu acredito que o primeiro e o segundo encontro, né, pelo caráter de independência que ele teve, né, pela aquela coisa que nasceu com o quilomboje, com o negrícia, logo depois do perfil, e a necessidade da gente se reunir foi tão intensa, tão grande, que ele aconteceu quase que de uma forma emergencial. No segundo encontro, né, num intervalo de quase 6 meses, nós
conseguimos também ainda discutir algumas coisas que não tinham sido discutidas no primeiro, né? Aquela coisa de fim de semana, esse tipo de coisa. No terceiro, ainda no segundo encontro, nós votamos de buscar esse apoio com outras entidades. Eu acho que foi por isso, né? Quer dizer, houve uma certa receptividade, mas tem que se considerar também que o fato de estarmos a menos de um ano do centenário da abolição facilitou muito o acesso a alguns órgãos. Perfeito. Então, Faz tempo. faz tempo, né? Então, reunir esses escritores negros nessa época, na verdade foram 3 encontros, né? O que isso resultou, assim, se agora, olhando para trás, o que isso resultou hoje para os dias de hoje? Ah, Ricardo, isso foram vitórias fantásticas. Vitórias, primeiro, porque nós surgimos, os escritores negros surgem a partir da reorganização, da reestruturação do movimento negro nas décadas de 70 e 80. Isso possibilitou, porque todos nós éramos militantes contra o racismo, né? Mas nem todos eram literatos. Isso possibilitou que nós nos encontrássemos nos diversos encontros que ocorreram pelo Brasil. Então, era como se nós tivéssemos saído de um gavetão de solidão, né? De repente, a gente escutou no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, na Paraíba, em Salvador, em Pernambuco. Imagina, todo mundo escrevendo sozinho, sem ter com quem partilhar, sem ter com quem... A gente não tinha internet, né? Não que tinha a gente tem internet, hoje. tinha as cartas, mas não tinha essa facilidade de comunicação. E o movimento negro nos proporcionou isso. Ao nos proporcionar isso, você observa, todos os movimentos de libertação, todos os movimentos sociais, têm um braço literário. E o braço literário do movimento negro não era efetivamente os escritores negros do ponto de vista da produção do romance, do conto e da poesia. E nós começamos a perceber que havia necessidade de ter uma literatura de combate ao racismo. Então, naquele momento, nesse processo de reorganização do movimento negro, os escritores se juntam e começam a pensar uma forma de ação, demonstrando que a literatura era capaz de enfrentar não só o racismo, como também o racismo da literatura brasileira. Você acredita que, nesse momento, nasce a literatura negra brasileira? Com certeza. Com certeza. Eu faço parte da primeira geração de escritores que conceberam, que impuseram à literatura brasileira, uma literatura negra, e o tempo todo sob negação. Porque não é que nós não tivéssemos escritores negros ao longo da nossa história. Pelo contrário, tem grandes, importantes escritores e escritoras negras ao longo da nossa história. Só que esses escritores nunca tiveram a oportunidade de se constituir como uma geração. Eram sujeitos isolados, verdadeiras, como os caras dizem, né? Era mosca no leite. E a gente não, a gente fez o movimento, se estruturou, fizemos 3 encontros de poetas e ficcionistas negros brasileiros. Isso não é mole. E qual foi o resultado disso? Primeiro, uma atenção da academia, né, do ponto de vista de verificar que tipo de produção é essa, porque não era a poesia marginal. Era outra história. Na década de 80, o que estava vigindo em termos de literatura, em termos de modismo, era a poesia marginal, uma poesia de esquerda que fazia o enfrentamento. Nós não, nós éramos escritores negros e fazíamos questão de nos situarmos assim. Começou a se produzir uma reflexão teórica sobre nós, e aí isso nos irritou bastante e exigimos... Passaram a ser estudadas. Passamos a ser estudados. Oba, objeto novo. E não, nós somos sujeitos de produção e nós somos sujeitos de realização. E você já tinha essa consciência nessa época? Já tinha essa consciência, tanto é que nos 3 encontros, para você participar do encontro, você tinha que produzir uma reflexão crítica sobre literatura negra, sobre o seu trabalho, sobre a literatura dos outros companheiros. E o que ocorre? Eu sou analista de sistema. Naquela época eu trabalhava como analista de sistemas, né? Eram matemáticos, eram professores, ninguém tinha, um ou outro que tinha uma formação literária, mas também trabalhando como professor. E nós fomos obrigados a parir uma teoria sobre literatura negra. Isso é uma outra contribuição fortíssima que nós tivemos. Fazem parte desse processo Conceição Evaristo, Lia Vieira, Cuti, José Carlos Limeira, Oliveira Silveira, Jonatas da Conceição, Inaldete Pinheiro, são escritores, Adão Ventura, são escritores pelo Brasil inteiro
pensando e produzindo uma reflexão. Claro que não é uma reflexão teórica com um embasamento científico que, por exemplo, se apresenta quando você trabalha com literatura comparada. Mas era uma forma de dizer e refletir sobre o que nós estávamos fazendo. Isso foi muito bacana. A outra coisa é que nós conseguimos, são edições que não passaram de 2.000 exemplares, mas nós conseguíamos fazer com que esse livro circulasse numa forma de distribuição fantástica, que era... eu escrevi aqui e mandava 10 livros para um cara em São Paulo, 10 livros para outro cara no Rio Grande do Sul, 10 livros para o cara em Salvador. E esse poeta de lá vendia esses livros. Então, a nossa literatura começou a circular pelo com uma Brasil. capilaridade impressionante e rejeitada, absolutamente rejeitada pelo mercado editorial. Né? O mercado editorial não reconhece uma literatura negra brasileira. Ela reconhece... Senão isso começa a acontecer agora, né? Começa a acontecer agora com talvez a Conceição Evaristo, seja né? o principal expoente. O Cut também é um camarada que publica muito, mas não teve essa repercussão. Tu imagina, num Rock in Rio, está o retrato de uma escritora negra no Shostka Bon Jovi, não sei. Agora, como que demora, né? Não, demora porque é uma questão... Impressionante, né? É um Como enfrentamento, que demora, né? É um enfrentamento cultural. Do que nós estamos tratando é de hegemonia cultural. Né? Nós não conseguimos ter acesso aos meios, à indústria cultural, nós produzimos uma cultura e na hora de ela se transformar em capital, ela é apropriada por um esquema muito bem estruturado e nós não conseguimos ainda romper esse estágio. Né? Por outro lado, a gente tem uma capilaridade que é louca, porque a literatura negra surge no Brasil no momento que está se produzindo uma autoestima através dos blocos afros, no momento que a mulher negra está se posicionando em relação ao feminismo branco e em relação ao machismo do branco e do negro. Ela surge no momento em que a necessidade de acesso a uma instrução de qualidade, ela é muito forte entre a gente. Então, eu acho que a década de 70 e 80 serviu para isso, para nós nos antenarmos e nos apropriarmos de todo o direito que nós temos. Isso vem acontecendo, um dos resultados é esse, de uma literatura negra ser reconhecida, embora tenha ocorrido, por exemplo, na feira de Frankfurt, há 2 anos atrás. O governo brasileiro enviou 70 escritores, dos quais, desses 70, um era índio e o outro era negro, que era o Paulo Lins. E a então ministra da época disse que não existia escritores negros representativos para participar no Brasil não tinha escritor para participar de uma feira como a de Frankfurt. Essa dona e esse racismo estrutural foi pego de calça riada, porque no dia da abertura da feira estava sendo lançada em Frankfurt a 3ª edição de uma antologia de autores negros lá na Alemanha. Maravilha. Né? Nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos na Itália, nós estamos em Portugal, estamos tudo. Só o racismo estrutural e os racistas que fazem parte desse processo estrutural não nos reconhecem. E nós tivemos recentemente um trabalho excepcional feito pelo professor Eduardo Duarte, da Universidade Federal, e pela professora Nazaré, sobre uma antologia de afrodescendentes. Eles pegam quase 3 séculos de literatura negra no Brasil. Então, não dá para dizer que não existe literatura negra no Brasil. Tem que forçar a barra para poder visibilizar, né? Uhum. Agora, você trouxe aqui alguns poucos dos seus livros, que são muitos. O que você destaca aqui dos seus livros? Sei lá, aquele xodozinho? Olha, eu tenho os meus xodós, mas o que eu destaco, eu não posso deixar de destacar, são os Cadernos Negros, Ricardo. Porque os Cadernos... Deixa eu mostrar aqui para a galera. Porque os Cadernos Negros é uma edição coordenada pelo grupo Quilomboje, tendo à frente o Márcio, a Esmeralda, o Cut. E há 40 anos nós publicamos isso. 40 anos, 1 ano de poesia, 1 ano de conto. Então, é um trabalho que consolida a literatura negra brasileira, é um trabalho que possibilitou o surgimento, mas de muitos autores, jovens autores que já estão se destacando, buscando os seus caminhos, velhos autores que nunca tinham publicado,
E é o reflexo Foi um projeto do nosso... que conseguiu mostrar a cara de muita gente. Pois né? mas mais que isso, esse é um projeto que mostra o quanto nós somos solidários entre nós e mostra o modo africano de ser. Está entendendo? Esse projeto merece que é um respeito. por todos, todos por um. E agora, as minhas obras têm coisas assim, você imagina. Essa parceria aqui também foi uma parceria que deu certo. Forte. Vocês fizeram 2 livros? Fizemos 2 livros. O primeiro foi o Arco-Íris Negro. E o segundo, você imagina, na década de 80, 2 negões na capa de um livro. Não tem no Brasil. Nós estávamos a fim de afrontar e amedrontar os racistas. Tinha muito afronto mesmo. E os racismos, né? E é um livro fantástico, é um livro que é referência para muitos escritores. Depois o Zé Carlos Limeira foi para a Bahia, ele faleceu 2 anos atrás, meu grande parceiro. A Cor da Demanda é um outro livro muito forte meu, bastante utilizado por professores e estudantes e pessoas do movimento negro nos seus eventos culturais. Quer dizer, eu sou um autor... Tem como comprar esses livros ainda? Olha, os dois, esses outros não. Tudo que está solto tem, é uma publicação da Letra Capital, a Letra Capital deve ter, eu não tenho, e também Guarda para Mim, que são os 2 últimos livros. Guarda para Mim, né, que é dos recentes. Essa capa do Januário Garcia, um baobá. Januário Garcia, incrivelmente, grande fotógrafo. E agora estou preparando, está saindo um livro meu de artigos chamado... A Galinha Garnizé e Outros Eusébios de Queiroz, que é um livro sobre a sociabilidade do racismo brasileiro, o racismo brasileiro é a nossa sociabilidade, e uma antologia poética, onde alguns os principais poemas que eu trato da questão racial, chamado Todo Preto. Seu Og, muitíssimo obrigado por tê-lo aqui, muitíssimo obrigado por dividir esse conhecimento com a gente, por toda essa trajetória de luta, que a gente agora está colhendo esses frutos. Demorou muito, mas os frutos estão chegando e você é parte disso. Muito obrigado e sucesso, e que venham muitos e muitos livros aí. Obrigado. Estamos juntos. Eu conversei com o poeta, escritor, contista e ativista Hélice Mogg. Se você chegou agora, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você, hein? Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. And I know with different media here like Kultine and different TVs and radios and newspapers, we can get there so our people can get the right information, know their rights and access to these opportunities.